Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou o Daniel Michel e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando agora mais uma entrevista do Boletim da Química, na parte de Ciência e Evidência, né? Hoje nós temos a aluna do mestrado, né, que apresentou o trabalho na Semana da Química, a Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse aí para a gente, falasse um pouco de você e um pouco da sua trajetória até o momento. Oi, gente, prazer. Meu nome é Luísa Nascimento. Como o Luan falou, sou aluna de mestrado na UFVJM. Estou aí já há um ano no curso. Eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia também pela UFVJM e estou perto de concluir já a minha graduação em Engenharia Química também pela UFVJM. Entrei na universidade em 2016 e desde então estou aí e não pretendo sair tão cedo. Muito bom. Você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho, falando basicamente como que ele foi desenvolvido e o propósito? Bem básico, para a gente já estar dando uma introdução sobre ele. Então. Claro. Lá no laboratório, né, o meu trabalho junto com o meu orientador, o Dr. Lucas Franco, a gente está desenvolvendo um método para diagnóstico rápido de Covid-19 utilizando um dispositivo que a gente chama de biosensor. Esse biosensor, ele é um dispositivo que ele consegue traduzir uma interação bioquímica específica, no nosso caso, entre duas biomoléculas, para um sinal eletroquímico, que esse sinal eletroquímico a gente consegue ler e interpretar de forma a dizer se a amostra que a gente está testando ela é positiva para COVID ou não. Então, esse biosensor a gente trabalha com material de grafite e a gente faz algumas modificações nesse biosensor e usa um sistema de reconhecimento bioquímico que a gente chama de sonda. E essa sonda ela é feita com uma sequência de ácidos nucleicos que é específica para o genoma viral do Covid-19. Então, isso garante que o que a gente vai estar acusando como positivo de fato é o Covid e impede que a gente tenha falsos positivos, né, no meio do caminho. E a vantagem desse dispositivo é que ele pode ser muito barato, ele dá uma resposta muito rápida e ele permite que a gente tenha um diagnóstico precoce, porque ele consegue identificar quantidades muito baixas da carga viral do COVID. E isso vai estar acontecendo aí no início da infecção. Então, impede que as pessoas que têm diagnóstico utilizando este método, elas consigam aí espalhar a doença para muitas pessoas, como aconteceu já aí nessa pandemia. Sim, bastante interessante a sua pesquisa, né? Porque eu tive o prazer de acompanhar você apresentando o seu trabalho, porque o método é bastante seletivo, né? E bem sensível, né? Eu também adoro essa área da eletroanalítica, né? E eu tenho algumas perguntas para você, basicamente sobre o evento, né? Para você, qual a importância da Semana da Química para um pesquisador? Principalmente para vocês, né? Que a maioria das apresentações foram pessoas e pesquisadores que atuam dentro da UFVJM. Sim, para a gente que mexe com pesquisa, a Semana da Química ela é de extrema importância porque permite que a gente mostre o nosso trabalho, que a gente consiga divulgar o que está sendo produzido na universidade, porque, no meu ponto de vista, assim, a universidade é muito nova, então pode ser que muitas pessoas acreditem que a gente não produza muita coisa no campus, o que não é verdade, a gente produz muita coisa e muito trabalho de qualidade. Então, a Semana da Química é um evento que ele permite que a gente mostre tanto para a sociedade acadêmica,
tanto para quem é de fora da universidade, o que é produzido ali e como aquilo pode afetar tanto na sociedade aqui em Diamantina, em Teoflotone, General Bunaí, que é onde tem os campos da universidade, quanto fora também dessas universidades, porque não são trabalhos de aplicação somente local, né? E qual você acha, qual o impacto dessas apresentações, dessa divulgação, qual o impacto da Semana da Química pode trazer para os participantes deste evento? Do ponto de vista de um estudante de pós-graduação, vai bater justamente nessa de divulgar o que a gente está produzindo, né? Mas, e também isso vai ajudar, por exemplo, porque a pesquisa no geral aqui no Brasil ela é muito sucateada, então a gente trabalha com pouco recurso, com bastante dificuldade, e poder divulgar o trabalho que a gente está fazendo permite que a gente consiga talvez uma parceria, consiga um investimento a mais do que a gente já tem, para que a gente consiga prosseguir nosso trabalho sem grandes dificuldades. E para um aluno de graduação, que também teve alguns alunos de graduação que apresentaram, é bacana porque eles vão conseguir começar a se familiarizar com um ambiente científico, como funciona um evento científico, como se faz a divulgação de um trabalho, e isso permite que eles evoluam bastante nesse sentido. Sim, sim. E dessa vez agora, a Semana da Química teve um caráter totalmente novo, né? Foi de forma online. Eu não sei se você já participou desses tipos de evento, mas eu gostaria que você contasse para a gente qual foi a sua experiência com esse tipo, né, de evento totalmente online, nesse momento de distanciamento social. Uhum. Foi uma experiência bastante nova, assim, e de início foi bem estranho. Foi a primeira vez que eu apresentei um trabalho dessa maneira, e isso coloca uma dificuldade, porque, assim, às vezes a gente não tem muito costume com as ferramentas de apresentação online. E eu, particularmente, eu gosto muito de apresentar vendo as pessoas para quem eu estou apresentando. Então, fazer uma apresentação sem ver ninguém foi bem estranho, foi uma dificuldade a mais para mim, pessoalmente. Mas a vantagem de ter um evento assim é que a gente permite que muito mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do evento, né? Não fica restrito somente a quem pode ir prestigiar o evento de forma presencial. Então, talvez futuramente a gente consiga mesclar as duas coisas, quem sabe? Fazer um evento presencial, mas que seja transmitido também online para dar essa oportunidade para mais pessoas acompanharem. Sim, bastante interessante essa dica, né? A gente vamos levar isso em consideração, essa sua dica aí. Luísa, em relação ao seu trabalho, né, é um tema muito atual, né? É um momento que nós estamos vivenciando agora, é um momento de pandemia, onde no início estava somente em outros países, né? Há pouco tempo já começou a ser vinculado o vírus no Brasil, né? E já espalhou por todos os estados, praticamente quase todas as cidades, né? E é muito interessante nós ver um tipo de pesquisa dessa dentro da nossa universidade, né? Apesar da pesquisa ser sucateada, né? Como você disse aí, é bastante interessante a sua pesquisa. E quais foram o desafio para você realizar essa pesquisa? E gostaria de saber se vocês já tinham, foi pós essa bomba de informações em relação ao Covid-19, vocês começaram a desenvolver essa pesquisa ou anterior a isso, já na fase inicial do Covid-19? Uhum. O maior desafio para a gente nesse trabalho foi justamente por ser tudo muito novo, né? Você até me perguntou se eu já planejava trabalhar com isso desde o início do espalhamento da doença, mas não foi bem assim. Eu ia com outro vírus, esse seria um trabalho semelhante, porém a gente ia tentar fazer um diagnóstico de HPV de alto risco. No entanto, com a pandemia, dificultou o acesso a tudo, então a gente decidiu trabalhar com o Covid-19, porque é uma coisa muito atual, está sendo muito necessário no momento. E por ser tudo muito novo,
até existem algumas pesquisas mais antigas a respeito desse vírus, só que ele foi um pouco negligenciado, né, até o momento. Então, a informação que a gente tinha no início, até hoje, ela ainda é pouca, digamos assim. Já avançou muito, mas isso dificulta a gente até onde se apoiar, caso a gente verificar alguma coisa errada, não tem muito o que apoiar para a gente descobrir o que está errado bem rápido. Então, a gente acaba gastando um tempo maior para tentar identificar o que deve ser resolvido, justamente por não ter onde apoiar mesmo o nosso desenvolvimento no trabalho. Então, isso acaba que cria uma dificuldade a mais na nossa pesquisa, mas a gente já está conseguindo superar isso. E outra coisa também foi questão de material mesmo, que a gente estava começando a trabalhar com a base do nosso biosensor, com eletrodo de grafite que a gente produzia lá mesmo no laboratório. Só que como o sistema de reconhecimento é um sistema muito delicado, são estruturas muito pequenas, acaba que esse que a gente estava produzindo lá, ele não era muito compatível, porque as diferenças de reprodutibilidade que aconteciam acabavam interferindo no sistema, e talvez para um sistema um pouco mais robusto não iria interferir da mesma maneira. Então, a gente teve que trocar o material, a gente usa hoje o que a gente chama de eletrodo impresso de grafite, só que, ainda mais com a pandemia, dificultou ainda mais que a gente tenha acesso a esses eletrodos, então a gente estava com um recurso muito limitado assim, para trabalhar, o que acabava causando assim, aí a gente não pode ficar perdendo muito tempo com coisas que não sejam, assim, que a gente não esteja conseguindo identificar o que está errado, a gente não podia gastar muito tempo nisso, muito material nisso, acabava limitando um pouco a gente. Mas também agora a gente já conseguiu resolver isso, então a gente vai poder avançar aí com mais tranquilidade de agora para frente. Sim, sim. Em relação ao seu sistema, né, que foi proposto para reconhecimento e detecção do vírus, você poderia dizer quais são, como que é esse sistema que vocês detectam, falando em relação às enzimas, os eletrodos, vocês fazem alguma modificação no eletrodo? Sobre esses temas, assim. Sim, a gente faz a modificação nesse eletrodo com um filme polimérico, e esse filme polimérico a gente utiliza para facilitar a interação da nossa sonda, que é o sistema de reconhecimento, com o nosso eletrodo em si, para que não haja arraste, que essa superfície do eletrodo. E essa sonda, ela é uma sequência de ácidos nucleicos. Então, assim, igual a gente tem no nosso DNA, a timina, citosina, guanina, é basicamente isso. Só que essa sequência ela é específica para algumas regiões do genoma viral do COVID. E isso a gente usa dos kits da OMS, que são produzidos para utilização no PCR, que é o exame padrão atualmente. Então, a gente usa essas que a gente chama de sonda para as regiões do COVID, e elas são, assim, cerca de 20 a 26 nucleotídeos, então é muito pequeno mesmo. Só que isso oferece a vantagem de que é uma interação específica, né? Então, a gente não vai ter interferência de outros vírus, até mesmo de outros vírus da família do corona, e não vão interferir no nosso sistema. Também teria como a gente utilizar enzimas ou anticorpos que sejam específicos. O problema é que para o COVID em específico, a gente não tem ainda o conhecimento completo de qual anticorpo que vai ser produzido contra o COVID, qual antígeno que é específico do COVID. Se tem alguma enzima que vai fazer essa interação específica, não existe ainda esse conhecimento tão completo de forma a ser utilizado no sistema de reconhecimento que a gente utiliza lá. Sim. Aí, aí a gente preferiu utilizar mesmo essa sonda genômica dele já bonitinha. Sim.
Luísa, em relação às amostras, vocês tiveram alguma dificuldade para obter as amostras, para fazer as análises? A gente não teve dificuldade para ter acesso às amostras porque a universidade ela faz os exames de COVID, né? Então, tanto as nossas sondas quanto as amostras a gente consegue na própria universidade, que eles conseguiram fornecer essas amostras para a gente para poder fazer os testes. Então, a gente já consegue saber se esse nosso método vai ser aplicável de forma clínica. Sim, bastante interessante, muito, muito bastante interessante. Deixa eu te perguntar, em relação ao seu sistema, basicamente é proposto para ir para o campo, né? É possível fazer o monitoramento do estágio da doença com esse sistema eletroquímico? Talvez a gente consiga fazer isso se for possível estabelecer uma relação entre o sinal que a gente consegue com a técnica que a gente usa e com a concentração viral naquela amostra que a gente está trabalhando. Mas para isso a gente precisa conseguir a maneira de conhecer antes a concentração a carga viral que está presente naquela amostra. E isso assim, é um pouco mais difícil da gente conseguir, porque são amostras clínicas já. Talvez a gente consiga amostras sintéticas, que têm a concentração conhecida, mas a gente conseguindo estabelecer essa relação de concentração com o sinal, talvez consiga, sim, fazer um monitoramento do estágio da doença, acompanhando um paciente infectado desde o início da infecção até que ele se cure. Sim. Vocês já provavelmente já têm algum estágio, né, de desenvolvimento desse trabalho. Vocês têm alguns objetivos futuros para esse trabalho? Assim, a gente espera conseguir produzir esse método para que ele possa evoluir para uma aplicação clínica, né? E principalmente o método em si, para que ele possa ser modificado, sofrer as modificações necessárias e ser otimizado também para ser aplicado para outros vírus, porque esse biosensor ele pode ser desenvolvido para a detecção de diversas coisas. Então, assim, lá no nosso grupo de pesquisa mesmo, já teve um biosensor como esse desenvolvido para dengue e para chagas e leishmaniose, se eu não me engano. Então, esse método que a gente desenvolve lá, ele pode sofrer as modificações necessárias para diagnósticos de outras infecções virais. Então, a gente espera conseguir estabelecer esse método para que ele possa ser aplicado futuramente, tanto para a COVID, né, do método que a gente fazer, ou otimizar esse próprio método, ou para outras infecções virais também. Sim. Então, Luísa, é bastante interessante a sua pesquisa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os pesquisadores que, apesar deste momento que estamos vivenciando, isolamento social, estão dedicando o máximo aí para desenvolver todas as suas pesquisas aí. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo também. Claro, para os pesquisadores, assim como eu, desejo muita força nesse momento, porque realmente é muito complicado a gente conseguir desenvolver um trabalho nessa situação de pandemia, são muitas preocupações além do nosso próprio trabalho, mas que tudo vai dar certo, a sociedade, a humanidade no geral já passou por momentos como esse, nós vamos passar também, e no fim tudo vai dar certo para quem está assistindo. Se você tem interesse por pesquisa, se você tem interesse por divulgação científica, por ciência no geral, alimente esse interesse, não perca esse interesse, porque a gente precisa de pessoas interessadas na ciência, principalmente nesse momento, que de uns tempos para cá a gente está tendo uma onda aí de negacionismo científico, e é de extrema importância que a gente tenha pessoas que gostam de ciência e que estejam dispostas a desconstruir toda esse negacionismo, essa falta de acesso à ciência, porque as pessoas precisam entender que a sociedade só gira porque existe produção científica. Então, essa é a minha mensagem para quem está nos assistindo aí. E se você não tem interesse de produzir ciência, tenha interesse de pelo menos entender a sua importância para a sociedade. É extremamente importante essa fala. Luiz, eu gostaria de agradecer a você imensamente por
dar essa oportunidade para a gente de realizar essa entrevista com você. Gostaria de parabenizar você também e todo o grupo de pesquisa pela realização desses trabalhos, né, que são extremamente importantes, né, e também são extremamente importantes para a área da saúde, né. Hoje, atualmente, nós vivenciamos esse momento onde as produções científicas mostram a sua importância e o seu valor. E também é necessário que, apesar das pessoas não tenham o interesse, né, em fazer a ciência, procurar também entender um pouco mais, que é a oportunidade que nós, do Boletim da Química, tentam passar para as pessoas para entender um pouco mais de tudo que está acontecendo dentro da universidade. Novamente, gostaria de agradecer você e também a todos que estão nos assistindo. Para todas as pessoas que estão nos assistindo, se inscreva no canal, clique no botãozinho da notificação, né, e segue a gente em todas as páginas sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Esse foi mais um Boletim da Química, do programa Ciência e Evidência, e meu muito obrigado. Até mais a todos.